Aleluia, glória a Deus, amém, igreja. A presença do Senhor aqui é real. E eu tenho por certo que essa noite vai ficar marcada na sua vida, na sua história, no seu ministério, amém? Não haverá perseguição nenhuma na sua vida que vai te paralisar e vai impedir de você viver esse ano, o ano da sua vitória gloriosa. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, pedir que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 26. Aleluia. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. Há uma alegria no meu coração tremenda, porque há muito tempo que nós não nos reunimos assim, dessa forma, como igreja, com todas as tribos, com todas as igrejas aqui, com todos os ministérios MIGs aqui presentes. Você pode aplaudir o Senhor por isso, por esse momento de comunhão glorioso que o Senhor tem nos dado. Há quanto tempo que nós não estávamos assim seguidos, um dia após o outro. E o Senhor, Ele permitiu que nesse ano de 2022 estejamos aqui na igreja, juntos com nossos pastores, com nossos amados apóstolos, com os nossos líderes, com a igreja congregada na casa do Senhor. Isso é motivo de muita alegria, queridos. E eu quero que nessa noite você esteja com seu coração pronto para o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Gênesis 26, nós vamos ler a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 26, a partir do verso 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vamos para o versículo 12 agora. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa,
Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse-lhe: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Aleluia. Essa noite, Senhor, eu creio que o Senhor vai continuar falando com a tua igreja. O Senhor, meu Deus, tem algo de muito poderoso e profundo para entregar, Senhor, ao coração da tua igreja amada nessa noite. E eu tenho por certo, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, falará a cada coração aqui. E pessoas, Senhor, que entraram aqui, Senhor, enfermas serão curadas. Pessoas, Senhor, que entraram aqui, Senhor, precisando de libertação, também serão libertas. E pessoas, Senhor, que estavam totalmente desesperadas, Senhor, pensando que não iam mais conseguir, Senhor, suportar as perseguições que eles têm enfrentado nos dias atuais, e talvez eles chegaram aqui dizendo que era o último dia, mas não será o último dia, porque nessa noite o Senhor está trazendo uma palavra profética ao coração da tua igreja, porque esse não é o último dia da vida deles, é o começo de uma vitória gloriosa na vida deles. Essa é a oração, Pai, que eu oro e desde já te agradeço, porque assim será, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, nós vamos falar sobre Isaque, e o título dessa mensagem é Vitória sobre as perseguições do mundo. Quando nós falamos de Isaque, queridos, nós falamos do filho da alegria, o filho da velhice, de Abraão e de Sara. E o significado desse nome, queridos, vai dizer que Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir, e isso vai rir-se juntamente comigo. Então o filho, Isaque, o filho da promessa, veio para trazer uma grande alegria na família de Abraão e de Sara. Como todos nós sabemos, Sara era estéril, não podia gerar filhos, mas Deus fez uma promessa a Abraão e falou: olha, Abraão, é da tua semente que eu vou gerar uma grande nação. E a Bíblia vai falar, queridos, que Deus, ele dá Isaque para Sara e para Abraão, o filho da promessa, o filho que trouxe alegria. Imagina comigo, queridos, Sara, já velha, acima dos seus 90 anos, segurando um filho da sua velhice, e amamentando aquele filho. Eu tento imaginar essa cena, porque as pessoas que estavam ali ao redor, talvez não acreditavam de que aquilo poderia acontecer na vida dela. E as pessoas olhavam e sorriam, queridos, por ver o milagre acontecer na vida daquela mulher que já era estéril, mas Deus tinha liberado uma promessa sobre a vida dela. Então sobre Isaque, queridos, há essa palavra, sabe, de alegria. E eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, profetizar, queridos, sobre este ano, na tua vida, no teu ministério, na tua casa, sobre a tua existência. Esse ano o Senhor vai te dar motivo de você dar muitas gargalhadas e alegria na presença do Senhor. Assim como foi com Sara, assim será na tua vida. Você vai se alegrar pelas grandes vitórias gloriosas que você vai desfrutar na sua vida. E esse Isaque, queridos, ele cresceu
num ambiente de fé com seu pai Abraão, compartilhando e instruindo os seus filhos nos princípios que ele tinha aprendido com o Senhor. E com certeza, Abraão, ele gastava tempo com Isaac, compartilhando de todas as suas histórias, de todas as suas experiências que ele tinha tido com seu Deus. Então, Isaac, ele cresce nesse ambiente de fé. Ele cresce aprendendo do Senhor de princípios inegociáveis. E eu acho isso muito tremendo, querido, porque Isaac, ele vai crescendo, vendo o seu pai na presença de Deus, e também ele crescendo na presença do Senhor, aprendendo do Senhor, tudo que seu pai já tinha como experiência com seu Deus. E esse Isaac, queridos, ele cresce, e muito novo, ele já tem experiências com Deus. Porque como já foi dito, como já foi falado aqui nos 12 dias, nós sabemos que Deus pediu Isaac como sacrifício. E Abraão levou aquele jovem, aquele filho muito novo, até Moriá para ser sacrificado. E como o pastor Edson falou aqui há pouco, que aquele menino, ele vendo todas as coisas preparadas para o sacrifício, ele pergunta para o pai: meu pai, está faltando algo, onde está o cordeiro? E Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E esse mesmo menino, ele tem a experiência de subir até o Moriá, de ver o seu pai construindo, sabe, aquele altar para o Senhor, de ver os seus pais, sabe, colocando pedra sobre pedra, preparando o altar para o sacrifício. Esse mesmo menino, ele estava observando tudo aquilo, quando o seu pai, ele colocou a lenha sobre as pedras, quando o seu pai pegou ele mesmo. E aí, meus queridos, ele compreendeu que ele seria o sacrifício. E ali, sabe, quem estava subindo, sabe, naquele altar, e que seria sacrificado, era Isaac. E que experiência tremenda Isaac teve logo quando novo na sua vida. Porque o seu pai tinha preparado tudo. O seu pai já estava com cutelo, já estava tudo preparado. Mas aí o Senhor chamou Abraão: Abraão, para por aí. Para por aí. Porque eu tenho visto o teu coração. Tenho visto que você verdadeiramente é fiel. Que você é verdadeiramente obediente. E a palavra do Senhor fala que ele não faça isso com teu filho. Então ele tira o filho do altar. E quando ele olha para o lado, ali estava o cordeiro para o sacrifício. Então Isaac, ele cresceu nesse ambiente de fé, de glória, da presença de Deus. Ele vê o seu pai ali sacrificando diante do altar o cordeiro ao Senhor. E quando ele cresce, queridos, todos nós também sabemos que a constituição da família de Isaac, sabe, não foi de qualquer jeito. A esposa escolhida para ele não foi de qualquer jeito. O seu pai, ele chama um servo chamado Eliezer e manda jurar: ora, faz um juramento agora e vai na terra dos meus antepassados e busca de lá uma esposa para o meu filho. Então perceba, queridos, que tudo isso foi gerado no ambiente de obediência, no ambiente aonde, sabe, Abraão queria que o seu filho tivesse, sabe, uma esposa maravilhosa para a vida dele, uma esposa que realmente fosse somar a sua fé com a dele. E não foi qualquer mulher, não foi com as mulheres cananeias, ele foi buscar de muito longe. E o servo, quando chega naquela cidade, ele faz uma oração ao Senhor, falando: Senhor, aquele que dá de beber aos servos e aos meus camelos, essa será a esposa que será para o meu Senhor. Debaixo de oração, debaixo de um ambiente, queridos, aonde, sabe, o Senhor estava no comando e na direção da vida desse jovem. E a palavra vai dizer então que Isaac, ele casa-se com Rebeca. Rebeca sai daquela cidade e vai de encontro a Isaac, e lá eles casam, formam uma família. Deus os abençoa. E queridos,
para que vocês compreendam que Isaac, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Esse mesmo homem, ele ora, intercede por sua esposa, porque também a sua esposa era estéril. E a Bíblia fala que Deus, ele ouve a oração de Isaac e responde. E a Bíblia fala então que Rebeca, ela engravida, gera 2 filhos, um chamado Esaú e outro Jacó. Então perceba que a caminhada de Isaac, nós vemos a presença de Deus, o manifestar de Deus e o mover de Deus sobre a vida dele. Mas também, queridos, essa família, que talvez até aí parecia que nada tinha acontecido, nada tinha abalado essa família, depois da morte de Abraão, depois que ele não estava mais próximo ao seu pai, essa família agora ela passa por perseguições terríveis. E aí, queridos, nós precisamos compreender como nós conseguimos vencer diante das perseguições do mundo. Assim como Isaac estava ali naquela terra e ele sofreu perseguições, não é diferente conosco nos dias atuais. Nós somos perseguidos pelo Jesus que nós pregamos, pela fé que nós carregamos. Sabe, queridos, nós seremos perseguidos em todo o tempo. A Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo, ele passa por várias perseguições, mas ele diz algo muito tremendo: olha, eu passo sim por várias provações. E ele fala isso escrevendo a Timóteo: olha, Timóteo, você sabe de tudo que eu tenho enfrentado e das várias provações e perseguições que eu tenho enfrentado na presença do Senhor, mas contudo, todavia, o Senhor o livra de todas. Ele fala de perseguição, mas ele fala dos livramentos diante das perseguições. E você precisa compreender, queridos, que Deus tem livramento para a sua vida, porque Deus tem vitória sobre a tua vida diante da perseguição que você tem enfrentado, que eu não conheço, mas que o Espírito Santo conhece na sua intimidade, que o próprio Deus conhece na sua intimidade. Mas nessa noite, queridos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu quero trazer alguns princípios, alguns caminhos que nos fazem vencer diante das perseguições. Porque assim como Isaac venceu, assim como Isaac triunfou e foi vitorioso naquela terra, assim também nós seremos. Rabassuri bicalabás. Oh, aleluia. A palavra vai dizer, queridos, que o próprio Jesus, ele faz esse alerta para a sua igreja. Ele vai dizer que em João capítulo 16, no versículo 33, ele vai dizer assim: estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Porque no mundo passareis ou tereis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele estava falando de aflições, de perseguições que nós iríamos enfrentar. Mas ele também nos dá uma certeza, queridos, de que assim como ele venceu, eu e você também podemos vencer. Não há nada que possa impedir, queridos, de eu e você vencer diante dessas perseguições. Mas Jesus Cristo, ele fala: olha, eu tenho escrevido isso para que vocês tenham paz, porque vocês vão passar por diversas aflições. E nós podemos passar, queridos, por diversas aflições em todas as áreas da nossa vida, nossa área financeira, no nosso casamento, no nosso trabalho, no dia a dia, queridos, nós enfrentamos aflições. Mas a Bíblia vai falar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, queridos.
E não é essa perseguição que vai te paralisar. Não é essa perseguição, sabe, que vai te derrubar, que vai te colocar para baixo. Não. Você vai sim vencer as perseguições que você tem enfrentado na sua vida. E você vai compartilhar nesse ano, no ano da vitória gloriosa, o que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer na tua vida e na tua história. E como vencer as perseguições do mundo? A primeira coisa, querido, que nós aprendemos aqui com Isaac é que nós vencemos as perseguições sendo obediente à voz de Deus. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, seja obediente à voz de Deus. Aleluia. A palavra vai dizer lá em Gênesis capítulo 26, aonde nós lemos no versículo 2, que Deus ele aparece para Isaac, avisando para que ele não fosse para a terra do Egito, mas que ficasse em Gerar. Queridos, o cuidado de Deus com as nossas vidas é tremendo. Porque quando eu leio essa passagem, essa parte desse texto, eu me lembro de Abraão indo para o Egito, sem ter o aval de Deus. E é como se Deus estivesse falando para Isaac: olha, Isaac, não faça como teu pai. Não vá para a terra do Egito. Fica aqui em Gerar, porque é neste lugar que eu vou prosperar a tua vida. É neste lugar que eu vou abençoar a tua vida. É neste lugar que você vai colher de uma forma sobrenatural. Isaac teve a sensibilidade, queridos, de ouvir a voz de Deus e ficar naquele lugar. E é claro, queridos, que naquela época, quem não gostaria de descer ao Egito? Uma nação muito forte, muito poderosa, provida. Eles tinham uma tecnologia muito avançada em várias áreas. E aquela nação, sim, ela dava, sabe, uma sensação de segurança. Mas Isaac, naquele momento, ele se atentou para ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz dele. Porque talvez, sabe, querido, ele olhando para o Egito com seus olhos naturais, era para lá que ele deveria ter ido. Mas o Senhor estava falando: Isaac, não é para lá que eu quero que você vá. É aqui que eu vou fazer você prosperar. E é aqui que você vai vencer diante dos seus inimigos. Aleluia! Então, queridos, Isaac ele tinha a certeza que foi a voz de Deus. E por isso ele obedeceu. O seu ouvido ele estava aguçado, sensível à voz de Deus. E nós precisamos ter os nossos ouvidos sensíveis. Porque quando Deus nos dá um direcionamento, queridos, quando Deus fala conosco, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. E não só atentos, mas prontos para obedecer. Porque muitas pessoas, elas têm sofrido, têm pagado o preço por ter terríveis perseguições na sua vida. Porque em vez dela ficar no lugar onde Deus pediu para ela ficar, ela tem ido para outros lugares. Ela tem ido para o Egito, aonde o Senhor não mandou ela ir. São pessoas, queridos, sabe, que facilmente elas entendem que mudando de igreja é que vai acabar as perseguições. É que saindo do seu ministério, é que seguindo um conselho de uma pessoa, ela facilmente ela vai. Mas o Senhor está falando: fica em Gerar. Fica em Gerar. Fica em Gerar. Não vá para o lugar aonde Deus não tem te mandado ir. Porque assim como aconteceu com Abraão, e as consequências foram terríveis no Egito, assim também poderia ter acontecido com Isaac. Mas Isaac, ele foi diferente de Abraão. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele esteve pronto para obedecer a sua voz. Aleluia. Em 1 Samuel, do capítulo 15, no versículo 22, queridos, nós vamos ver uma pessoa que fracassou no seu reinado, Saul.
Porque ele não obedeceu à voz do Senhor. Ele fez tudo errado. Deus, ele mandava fazer de uma forma, ele fazia de outra. Deus dava as coordenadas certinhas de como é que ele deveria fazer, mas ele não fazia. E por isso o seu reinado fracassou. E por isso, querido, sabe, ele não prosperou. Porque Deus, ele tinha falado: olha, Saul, vai e destrua todo o povo de Abimeleque, e não pegue despojo nenhum. Mas aí, queridos, Saul fez tudo diferente. Ele destruiu o povo, mas ele pegou as melhores ovelhas, os melhores bois, as melhores ouros, pratas, e além disso, ele não matou o rei Agag. Porque, queridos, ele não obedeceu à voz do Senhor. E aí, como desculpa, ele chega diante de Samuel: olha, você não vê que eu fiz tudo direitinho? Não, ele não fez nada direitinho. Porque se ele tivesse feito direitinho, o seu reinado tinha sido totalmente diferente. E aí Deus vai falar algo muito poderoso. No versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Enquanto Saul estava ali, sabe, dando uma desculpa: olha, eu separei os melhores bois, as melhores vacas, as melhores ovelhas, para sacrificar diante do Senhor. Mas o que Deus queria era um coração obediente à sua palavra. E o que Deus quer nesse tempo para nossas vidas é um coração obediente à sua palavra e disposto a ouvir a sua voz. Perceba, queridos, que esse mesmo Saul também quis tomar o lugar do sacerdote, quis matar o sacrifício, o boi, antes de Samuel chegar. E o final da história de Saul é terrível, porque ele morreu sendo perseguido, queridos. Ele morreu sendo perseguido. Infelizmente, queridos, tem muitas pessoas que têm morrido espiritualmente na casa do Senhor, porque não têm ouvido a voz do Senhor, porque não têm obedecido a sua palavra. Tem muitas pessoas, queridos, que estão totalmente distantes, com seus ministérios fracassados, porque não têm ouvido a voz do Senhor e não têm obedecido. E isso aqui é muito sério, queridos, porque o contraste em relação a Davi foi totalmente diferente. Davi fez tudo diferente. Ele estava pronto para ouvir a voz do Senhor, mas também estava pronto para obedecer. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: seja como Davi, obedeça a voz do Senhor, e você vai desfrutar de vitórias gloriosas na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Em Lucas 11, 28, a palavra vai dizer: ele porém respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra e aguardam. Em Mateus 7, também 24, vai falar sobre os fundamentos. E a Bíblia vai falar que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Oh, aleluia! Quantos são edificados aqui nessa rocha que é Jesus? Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Os ventos vão vir, as perseguições vão vir, vão, sabe, chacoalhar a sua vida, para um lado e para o outro, mas não vai te derrubar, não vai te derrubar, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Oh! Arabassuri bicantaremalais. Pergunta ao seu irmão: qual voz você tem obedecido? Para qual direção você tem ido? Fala assim com ele: para qual direção você tem? Fala para ele: não vá para o Egito, fica em Gerar. Fica em Gerar, queridos,
Porque nesse lugar você vai desfrutar de experiências poderosas na presença de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! A segunda coisa que nós aprendemos aqui com Isaac, que nós vencemos as perseguições deste mundo, pagando o mal com o bem. Aleluia! Pagando o mal com o bem. Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 14. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Queridos, nós vamos ver aqui agora algumas atitudes de Isaac muito tremendas. Porque quando ele estava ali, naquela cidade, naquele lugar, a Bíblia fala que Isaac, ele prosperou muito. De uma forma sobrenatural, de uma forma muito espantosa, que chamou a atenção de todos naquela cidade. E assim como Deus faz na minha vida e na sua vida, queridos, assim como Deus nos honra, te honra com bens, com carros, com casas de praia, com tudo que já foi dito aqui de que Deus tem dado, não vai ter só pessoas que vão se alegrar com a sua bênção. Não vai ter só pessoas que vão te abraçar e glorificar a Deus por aquilo que Ele tem te dado, mas também haverá pessoas que terão inveja daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Isso é uma verdade, querido, e nós precisamos compreender isso. Você não vai ver só um apanhado de pessoas, sabe, indo e lá, meu irmão, que felicidade, que coisa linda que o Senhor fez. Olha o que Deus tem feito na tua casa, na tua família. Olha como seus filhos são abençoados. Não, queridos, vão ter pessoas que vão ficar olhando com inveja. E a inveja, queridos, é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É algo muito terrível. É algo que tenta, sabe, arrancar de nós aquilo que nós temos recebido. E Isaac, ele vivenciou isso de uma forma muito forte ali em Gerar. A Bíblia fala que, sabe, os pastores, os homens daquele lugar, vendo tudo o que Deus estava fazendo na vida de Isaac, lhe tinham inveja. E a Bíblia também vai nos informar aqui, lá no versículo 15, que por causa disso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que a gente. Então a inveja, queridos, se levantou como uma perseguição terrível ali na família de Isaac. E o que eu acho tremendo, e o que eu acho muito poderoso, é que Isaac aqui, ele age, queridos, como um homem de Deus. Enquanto aqueles homens estavam entulhando os seus poços. Porque, queridos, naquele tempo, a água não era fácil. A água era preciosidade. Você ter um poço naquela época era uma fonte de riqueza tremenda. Era garantia, sabe, de alimentação do rebanho. Era garantia de você utilizar água para o plantio. E agora Isaac estava observando aqueles homens que estavam acometidos de tamanha inveja por eles, pegando terra e entulhando aqueles poços. Pegando terra e entulhando os poços. Mas sabe o que Isaac faz? Ele não vai confrontar aqueles homens. Ele não vai pagar o mal com o mal. Você não vai ver Isaac indo, sabe, e dando ordem aos seus servos: olha, vamos proteger os nossos poços. Pegue as suas espadas. Não deixe que ele, sabe, enterre os nossos poços, a nossa fonte de renda. Você não vai ver Isaac indo
até o rei Abimeleque e falar: olha, rei, esses poços nos pertencem. Você não vai ver Isaac, sabe, dando uma palavra para aquele rei. Pelo contrário, o rei falou assim: olha, Isaac, aparta-te desse lugar, porque você já é muito poderoso. É para partir, eu vou, mas eu vou partir em paz. Eu vou partir em paz. Vocês estão fazendo tudo isso, eu tenho certeza que o meu Deus vai prover. Eu tenho certeza que aonde cavar, vocês estão entulhando esses, né? Mas eu tenho certeza que aonde eu parar e aonde eu ficar e eu cavar um poço, o Senhor, Ele vai prover água para mim. Ore calabassuri bicalabalás. Enquanto tem muitos crentes, queridos, sabe, brigando aí, querendo dar testa com seus próprios irmãos, permitindo que a inveja invada os seus corações, por causa de cargos, por causa disso, porque não me deu oportunidade, porque ainda não aconteceu. E são pessoas, queridos, que muitas das vezes estão ao nosso lado. Olha como Isaac agiu. Ele saiu daquele lugar, ele não deu uma palavra, porque talvez, sabe, queridos, Isaac, ele já estava compreendendo o que Jesus estava dizendo em Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos persegues, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Orai pelo que vos persegue, orai pelo que vos persegue. Deus, sabe, querido, não está falando para você falar nada para essa pessoa. E não vá falar. Deus está falando: ore por ela. Ore por ela, porque o seu coração vai se converter. O seu coração vai se converter. E essa mesma pessoa que levantou uma perseguição terrível sobre a tua vida vai ser a mesma pessoa que vai reconhecer o Deus que você serve. O Deus que você serve, o Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo também lhe dá esse conselho, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. Foi o que Isaac fez. Só dependia dele. E como dependeu dele, como ele era um homem de Deus, e como eu e você, e como essa igreja é uma igreja levantada por Deus nessa cidade, nós não vamos precisar dizer uma palavra sequer. O nosso Deus é o nosso juiz. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele é o nosso juiz. Se esforcem em fazer o bem, porque vão ter pessoas que vão querer fazer o mal contra a nossa vida. E o apóstolo Paulo estava aqui, sabe, trazendo um ensinamento poderoso. Se depender de vós, tende paz. Foi o que Isaac fez. Só dependia dele sair daquele lugar. Só dependia dele. O rei estava expulsando ele naquele momento, então ele foi. Porque compreendia, queridos, que ele não precisava entrar em uma guerra com aquele rei. Porque ele sabia o Deus que ele estava servindo. E você precisa saber o Deus que você serve. Porque se estão tentando entular os seus poços, se estão tentando matar os seus sonhos, se estão tentando matar, sabe, querido, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, não vão conseguir. Porque assim como o Senhor Jesus nos ensina, assim nós agiremos. Davi, queridos, ele teve várias oportunidades de matar o rei Saul. 2 oportunidades. As 2 oportunidades que ele teve, que ele poderia ter pagado o mal com o mal, ele não fez. Mas com o coração totalmente
íntegro na presença de Deus, ele vai falar: como eu posso levantar uma espada contra o ungido do Senhor? Eu sei que o Senhor, ele vai me levantar como rei, mas não seja eu que vai sujar minhas mãos para matar esse rei. Então o caminho para você vencer as perseguições é fazendo o bem. Fala assim para o seu irmão: o caminho é você fazer o bem. Fala assim para ele: não é simples? Ou não é simples? Aleluia. Mas Deus, ele está, querido, nos dando hoje um coração forte, para nós podermos suportar a todos os levantes e perseguições que nós temos enfrentado nesses dias. E assim, queridos, como filhos da promessa, como filhos do Senhor, nós agiremos como o Senhor Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, querido, vencemos as perseguições desse mundo, perseverando. Aleluia. Perseverando. A Bíblia vai falar, queridos, que Isaac, ele perseverou. E a prova disso, que ele perseverou, é que quando entulharam os seus poços, ele não desistiu. Ele persistiu. E ele foi perseverante. Isaac, ele poderia muito bem, queridos, ter desistido ali. Ele poderia muito bem ter parado ali. Ou ele poderia muito bem, ter juntado o seu povo e saído daquele lugar. Lembra da palavra de obediência? Que a primeira coisa que nós aprendemos aqui é ser obediente à voz de Deus. Ele tinha todos os motivos agora de sair daquele lugar correndo. Oh, aleluia. Mas a Bíblia fala que ele fica acampado ali no vale de Gerar. Ele não vai embora. Ele ainda continua naquele lugar. Ele saiu daquele lugar que o rei tinha pedido para ele ir. Sair. Mas ele continuou em Gerar. E naquele lugar, queridos, ele perseverou. Ele foi persistente. Fala assim para você: meu irmão, seja persistente. Não desista agora não. Segura mais um pouco. Aleluia. E foi o que Isaac fez. Ele tornou a abrir poços. Ele tornou a abrir poços. E a persistência, querido, e a perseverança, ela é a qualidade de uma pessoa que é persistente, de que não desiste nunca. Eu estou falando com pessoas aqui nesse lugar que não desistem nunca. Aleluia. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado: está falando comigo? Posso usar, pastora Noédia? Está falando comigo. Eu não desisto nunca. E eu estou olhando para uma igreja que não desiste nunca, que ela vai continuar perseverando, persistente, resiliente na fé. Oh, aleluia. E quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus me trouxe um trecho de uma canção muito linda, de uma levita que não está mais no meio de nós, e que o Senhor a levou. Mas eu creio que a igreja conhece esse refrão: não desista, não pare de... Não foi legal não, apóstola. Não desista. Aleluia! Oh, aleluia! Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos Ora, e basuri vê. bicalabalais. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia! E a tua visão. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor! Andereiassuri me cantalabalada basuri bicalais. São pessoas que não desistem diante das perseguições, que são perseverantes, que são resilientes,
que não é qualquer perseguição que te coloca para baixo, que te coloca para dentro de um quarto e que abaixa essa tua cabeça. Pelo contrário, se mantém com a cabeça firme, crendo que o Senhor, ao seu tempo, vai dar a vitória no momento certo. Oh, aleluia! E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, igreja. Aleluia! Aleluia! A Bíblia então vai dizer, queridos, estou finalizando, tenho 2 minutinhos só, que os servos de Isaac então vão cavar poços novamente. Fala assim para o seu irmão: cavar poço naquela época não era fácil não, viu? Ia botar a Eriquinha, ia botar ali, ó, a juventude explosiva toda ali para cavar poços. Não era fácil não. Não era fácil. Os instrumentos não são os mesmos de hoje. Era totalmente diferente. Coisas manuais, ferramentas manuais. Hoje, para você cavar um poço, você consegue cavar, a depender de um dia trabalhado, mais de 40, 80 metros, só num dia com a máquina. Mas naquele tempo, queridos, era muito trabalho. Tinham que ter muitas pessoas dispostas a cavar poços. Mas em nenhum momento você vê Isaac desistindo. Em nenhum momento você vê Isaac parando. Em nenhum momento você vê Isaac chorando. Em nenhum momento você vê Isaac, se lamuriando. Oh, e agora o que vai acontecer? Entulharam todos os meus poços. Não. Ele continuou com sua cabeça levantada firme, sabendo e crendo quem foi quem tinha chamado ele. Sabendo que sobre ele tinha uma palavra de promessa, que ele daria continuidade àquilo que Deus tinha falado com Abraão. Que você seria uma grande nação, que você seria uma bênção e que você iria crescer de uma forma sobrenatural. Ele sabia da sua identidade, ele sabia da promessa. E não importasse as pessoas, que fosse um rei, que fosse pessoas, que fosse, um general de guerra, que viesse, e confrontasse ele. Ele sabia que a palavra profética estava sobre a vida dele. E tenha certeza da palavra profética que está sobre a tua vida nesse ano, meu irmão. Ninguém pode apagar, nenhuma situação contrária pode apagar a palavra que o Senhor liberou, a palavra que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Não deixe situação, adversidade, não deixe pessoas te levantar contra a tua vida e você ficar paralisada diante da palavra que ela falou para você. O Senhor está dizendo: persista, persevere, continue cavando. Continue cavando. E a Bíblia vai falar que Isaac, ele vai cavar mais um poço. E a Bíblia vai dizer, queridos, então, que ali ele dá o nome daquele poço de Ezeque. Aí, queridos, os servos ficaram abismados do rei. Não é possível. Nós entulhamos todos os poços. Olha o homem lá cavando mais poços. Ora, você está entendendo a palavra profética? Não pare de cavar poços. Aleluia, mas eles contenderam e entulhou aquele poço. E vai novamente Isaac: não tem problema, nós vamos cavar outro poço. Não somente, não diga nada. Eles estão querendo brigar, eles estão querendo contender. Deixa eles aí, vamos mais à frente. Vamos cavar outro poço, vamos. Tenha ânimo. Se esforça, igreja. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, diz o Senhor. Tem de bom ânimo, porque o Senhor já liberou uma palavra de vitória sobre a tua vida. E cavou novamente outro poço. E ali ele deu o nome de Sitna. E aí aqueles homens: não, vamos entulhar novamente. Vamos entulhar. Não vamos deixar, esse homem cavar poço novamente e continuar prosperando aqui nessa terra, não. E a Bíblia vai falar então que ele vai e joga a terra novamente, entulha aquele poço.
E aí a Bíblia vai falar então, queridos, que Isaac ele não desistiu. Ele continuou perseverando. Já entulharam muitos poços, né? Mas vamos abrir outro. Vamos continuar abrindo. Porque eles vão ver a glória de Deus se manifestar. E eles mesmos verão a glória do Senhor na minha vida. Ele tinha essa certeza. E a Bíblia fala então que eles cavam mais outro poço. E aquele poço, queridos, ele dá o nome de Reobote. E eu acho isso muito lindo. Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Porque agora, aleluia, nos deu lugar o Senhor e nós prosperaremos nela. Olha o que acontece, queridos, por causa da perseverança. Porque eles foram persistentes. Aqueles homens olharam de novo, olha, estão cavando, não podemos acreditar nisso. Estão cavando novamente mais um poço. E aí, queridos, sabe o que aconteceu? Eles desistiram. Porque eles olhavam, cada poço que Isaac estava abrindo, tinha o que lá dentro? Água. Alabassori canta labalarabas. Rei shuribicalabalais. Rabalabassuri bicalabalarabas. E cada poço que Isaac abria tinha o que? Aleluia. Não importa, queridos, quantos poços estão tentando entulhar na sua vida. Aonde você cavar, haverá água e a glória de Deus se manifestará de uma forma poderosa. E todos os seus inimigos e todas as perseguições que estão vindo contra a sua vida ficarão perplexos. E sabe o que acontece? Eles chegam numa conclusão. Não tem como. Aonde ele cava, tem água, está dando água. Tem algo aí de diferente em Isaac. Tem algo diferente em Isaac. Tem algo que nós ainda não experimentamos em Isaac. Há uma presença na sua vida, queridos. Há uma glória de Deus na sua vida que vai impactar vidas neste ano. Aleluia! E aqui, queridos, eu queria finalizar essa mensagem dizendo para vocês que a perseverança, ela é o elemento fundamental para a minha vitória e para a sua vitória diante das perseguições no mundo. Porque tem muitas pessoas que têm desistido no começo, têm desistido na metade. Mas eu estou crendo aqui pela fé, que eu estou olhando para pessoas que não estão desistindo nem no início, nem na metade e nem no final, mas vão continuar prosperando, vão continuar perseverando até receber a coroa da vida, a qual está guardada para aqueles que o amam. Você pode ficar de pé nessa noite diante da palavra profética. Querido, eu preciso compartilhar algo com vocês. Tentaram entulhar os meus poços e da pastora Adriana. E nós passamos, queridos, por um momento muito difícil em nossas vidas, onde nós ouvimos sentenças terríveis de que a minha esposa e a minha pastora e a minha amada, ela não poderia engravidar de forma natural. Recebemos, queridos, tantas palavras e passamos por tantas dificuldades nesse período. Aonde, queridos, uma pessoa falou para minha esposa, e eu me lembro como se fosse hoje. Ela falou: olha, a sua esposa precisa correr muito rápido para ir para uma clínica de reprodução humana e tentar fazer com que vocês tenham esse filho através de fertilização in vitro. Nós corremos, fomos para lá, para cá, perseverando.
perseverando, fazendo vários exames, queridos. E aí a sentença era: vocês não podem ter filhos de forma natural. Por aqui não dá para passar nada. Ó, esposo, você pode trabalhar, não vai. Aleluia, rabassuri bicalabai. Eu falei: Adriana, você sabe que nós temos um Deus que opera dentro das impossibilidades, né? E recebemos palavras aqui, queridos, e eu posso falar com muita alegria, mas também com gratidão ao meu coração. E eu falo aqui diante de vocês e diante das pessoas que estão me ouvindo, que aqui nesse lugar há profetas, que aqui nesse lugar tem pastores abençoados, que aqui nesse lugar tem apóstolos que tem palavra profética sobre a vida deles. E eles oraram, queridos. Nós vamos continuar orando. Foi isso que ela falou, não foi, minha apóstola? Vamos continuar orando. Pode fazer tudo que estão pedindo. E eu estava pronto para fazer, investir um valor muito grande para poder fazer uma tentativa que não me dava garantia nenhuma. Mas aí, queridos, aconteceu algo de muito tremendo. Quero chamar minha esposa e meu filho Joshua. Eu posso dizer, diante dessas câmeras, que Joshua não foi um bebê que foi fertilizado, sabe, in vitro. Eu posso dizer que o Efatá do Senhor aconteceu sobre a vida dela. E assim como Jesus falou para aquele mudo, para aquele cego: Efatá, abre-te, madre. Assim aconteceu na vida dela. E em 2020, eu não podia estar aqui ministrando, porque a apóstola falou bem assim: olha, eu vou deixar você descansando. Não precisa se preocupar aqui nos 12 dias proféticos, não. Você vai cuidar de sua esposa e do seu bebê, porque foi nos 12 dias proféticos. Eu quero pedir que compartilhe comigo esse trecho desse vídeo com a igreja. Foi esse mesmo vídeo, queridos, onde eu estava lá. Foi esse mesmo vídeo. Dá um play novamente aí, só para a igreja ver novamente, queridos. Eu estava lá na maternidade e esse vídeo apareceu do milagre, da bênção que o Senhor fez. E foi aqui nesse lugar, queridos. Foi nos 12 dias proféticos que o nosso filho nasceu, Joshua Almeida Mendonça, o filho da promessa.